Olá para todos. Quero aproveitar esse momento para agradecer aos nossos companheiros da Federação Espírita da Alemanha pelo convite. Fico muito honrado de poder participar desse evento com todos e desejar a todos que estão aí, que possam se fortalecer cada vez mais no entendimento da grandeza desse trabalho, que é levar essa mensagem para lugares aonde a doutrina espírita ainda não tem o grau de conhecimento que possui, como por exemplo aqui no Brasil. Muito obrigado pela oportunidade, pela chance de nós podermos estar juntos nesse estudo e aproveitar para dizer que estamos à disposição em outras oportunidades. Mas vamos ao nosso estudo porque nós temos hoje muita coisa para conversar sobre esse nosso tema de hoje. Vamos lá. Ao longo da história da humanidade, a espécie humana tem experimentado inúmeros desafios na grande saga do seu progresso na direção do infinito. O primeiro dos grandes desafios que o gênero humano experimentou foi a saída da pré-história para a história. O homem precisava abandonar o modelo de vida primitivo marcado por uma quantidade muito expressiva de comportamentos ainda ligados à animalidade. Nesse período da pré-história, nós ainda não tínhamos uma noção muito clara de propriedade, de família, de território. Própria noção de Estado era inexistente. O homem precisava construir uma quantidade muito grande de conceitos que eram bastante rudimentares até comparados com hoje, mas que na época eram grandes desafios. Um dos grandes desafios vencidos nesse período foi a descoberta da agricultura. Sim, porque no período anterior à descoberta da agricultura, os homens não sabiam plantar. Então, nós éramos um grupo nômade, andávamos pela savana em busca de comida, sem um destino certo, sem um lugar de parada, sem um sentimento de propriedade territorial, porque nossos ancestrais estavam sempre andando atrás de comida. E foi exatamente para promover o impulso da humanidade, para que pudéssemos alavancar o conhecimento humano e sairmos da pré-história, que se deu exatamente nesse período onde o homem ainda era primitivo, a enxertia no nosso planeta de uma série de entidades que não faziam parte da história da Terra. Não eram espíritos que teriam vindo do natural fenômeno evolutivo, da transformação sucessiva das espécies, até alcançar a condição do homem primitivo. Não. Eram espíritos estranhos ao planeta. Almas que viviam em outros lugares do universo. Espíritos já profundamente inteligentes, sagazes, com grandes conquistas intelectuais realizadas em diversos campos do conhecimento, mas que tinham graves conflitos morais. Eram capazes de matar, de escravizar, de promover guerras, de destruir cidades inteiras para poder fazer valer o seu poder. Espíritos marcados por um egoísmo, um orgulho desmedido, e que nos lugares aonde viviam já estavam em descompasso com o andamento que essas outras áreas do universo estavam experimentando. Então esses espíritos, eles começaram a migrar para o planeta Terra e foram se misturando com os habitantes que eram do próprio planeta.
Nossa humanidade, portanto, passou a ter fundamentalmente dois grandes naipes de espíritos, dois grandes grupos. Um grupo formado pelos que vinham do natural fenômeno evolutivo, almas ainda simples, ignorantes, desconhecedoras de muitas coisas, ingênuas até, com muitas histórias ainda da animalidade presente em si, mas que não eram verdadeiramente intencionalmente más. Esses espíritos que precisavam sair do período da ingenuidade receberam esse afluxo de almas muito inteligentes, mas profundamente desequilibradas no campo moral. Poxa, mas será que o nosso governador não poderia ter mandado pessoas melhores para cá? Na verdade, é assim que a gente caminha. A Terra iria sair do período da pré-história para ingressar na história, ou seja, sair de um mundo primitivo para iniciar o período de provas e expiações, e a natureza do espírito de provas e expiações é exatamente essa. A natureza dos espíritos de provas e expiações é serem inteligentes, mas egoístas e orgulhosos, é terem realmente uma quantidade muito grande de imperfeições morais que dificulta, de certa maneira, o entendimento da lei por parte desses espíritos. Então, não é estranho que eles tenham vindo para cá, porque eles vinham compor exatamente o perfil daquilo que era esperado que o planeta tivesse em termos de conduta. Eles vêm à Terra e eles vêm trazer contribuições em 5 ambientes diferentes. Eles vieram oferecer para nós a ciência que nós não tínhamos. Observemos como eram as civilizações antigas: egípcios, medos, babilônios, caldeus, gregos, romanos, fenícios, hebreus, romanos. Como eles eram inteligentes. Como era fantástico o conhecimento matemático, astronômico, o seu conhecimento de filosofia, a estrutura do direito, a forma que eles faziam suas sociedades. Obras geniais, que eu, para resumir, posso falar apenas de uma: a Pirâmide de Gizé. Quem explica o que é aquele colossal monumento de pedra que até hoje a humanidade não tem certeza de como foi que ele foi construído? É difícil justificar como é que a gente deu um salto tão grande. Éramos um povo pré-histórico e, de repente, em poucos séculos, nos tornamos em povos inteligentíssimos, com grandes conquistas. Então, a ciência foi o primeiro lugar aonde eles vieram dar um contributo. Mas eles vinham colaborar em 5 áreas, não só a ciência. Vinham colaborar também na filosofia, deixando conhecimentos incríveis que até hoje são a estrutura do pensamento filosófico da humanidade. Vieram colaborar numa terceira área, a religião. E essa área é uma área que nos interessa de maneira muito particular. Porque é interessante que desde o surgimento da espécie humana, isso aí estou falando da pré-história, a ideia do espiritual estava presente no homem. Todos os povos antigos sabiam da existência do espírito. A ideia de que a alma sobrevive ao corpo, ela está presente em todas as culturas. De formas distintas, é verdade, alguns conceitos mais ou menos nítidos em relação àquilo que o Espiritismo fala, mas não existe nenhum povo antigo que não tenha tido uma religião, que não soubesse que a alma sobrevive à morte. Até a própria a ideia de Deus, ela é menos clara para eles do que a ideia da imortalidade. Você vai encontrar muito mais distância no entendimento do que seja o Criador nesses povos antigos do que seja a alma. Os povos todos tinham assim a ideia: em nós existe uma parte material e tem uma parte espiritual. A parte material morre, mas a parte espiritual sobrevive.
E essa parte espiritual que sobrevive, ela vai para o mundo espiritual, ela vai ser julgada no mundo espiritual. É muito interessante isso, porque em todas as religiões antigas tinha um julgamento, uma balança que julgava os espíritos para saberem se eles tinham obedecido o código de seus deuses ou não. Quem obedeceu o código dos seus deuses ia para um lugar bom. Quem não obedeceu ia para um lugar ruim. Isso é uma verdade universal, isso é tão interessante que esses povos não se comunicavam entre si e há uma convergência muito grande dentro desses princípios. É bem surpreendente essa parte. Então eles contribuíram na ciência, contribuíram na filosofia, contribuíram na religião, mas tem mais outras duas áreas. Eles contribuíram nas artes também. Ah, quem não viu a beleza das esculturas gregas, a perfeição das formas, aquelas colunas do Partenon, a beleza das joias egípcias, as esculturas da civilização cretense, a habilidade dos vários ourives que existiam no mundo antigo, a arte nas suas construções, na arquitetura extraordinária dos templos egípcios, dos templos hindus, onde esses homens encontraram esse conhecimento todo. Então, ciência, filosofia, religião, arte foram banhadas de muitas ideias com a chegada desses companheiros. Entre as almas endurecidas que vieram para cá nesse período, também vieram almas bem interessantes, porque nem todos os que estavam aqui nesse período eram realmente almas empedernidas no mal. Houve algumas que não. E certamente alguém vai perguntar, mas se elas não eram, por que vieram para cá? Porque amam muito. Nessa grande leva de espíritos perturbados que vieram para a Terra e que ajudaram, vieram também espíritos extremamente evoluídos, que por amor aos seus amados disseram, eu por um tempo encarnarei na Terra, para ajudá-los na adaptação desse novo lugar. E foram exatamente esses espíritos de escola muito evoluídos que deixaram nas suas biografias lições extraordinárias, são estudados como sendo os grandes iluminados, os iniciados, os grandes gênios da religião, da moral, que a nossa humanidade recebeu ao longo do tempo em que vivemos no período da Era Antiga. Esse primeiro desafio é um período muito importante para a nossa história, porque é a saída da pré-história para ingressar na história com toda essa contribuição que esses espíritos dariam para a edificação da história da Terra. E essas entidades que vieram durante esse período, elas se derramaram sobre as diversas nações que compunham o planeta Terra, com ênfase para algumas. Embora elas não estivessem somente nessas, mas derramadas nas várias nações, há uma certa concentração delas entre os hindus, entre os egípcios, entre os chamados hebreus e os povos arianos, os árias, que formaram as nações da Europa. Embora eles tenham uma predominância nesses lugares, eles estiveram em vários outros pontos do planeta. E aconteceu que as lições recebidas durante a permanência deles na Terra, processo de convivência com os homens, a entrega para deixar alguns conhecimentos, as lições recebidas nas religiões antigas que eles participavam, foram promovendo progressivamente o libertar desses espíritos. Eles foram se libertando espiritualmente e tendo a possibilidade de voltarem para seus mundos de origem. Cada uma dessas almas que despertava recebia a concessão de poder voltar. E eles começaram a voltar para seus mundos.
Quando eles saíam da terra de volta para seus locais de origem, os mundos de onde vieram, eles promoviam um processo de apagamento da genialidade nesses lugares. Ocorria, por consequência, uma degeneração da cultura desse lugar. E é por isso, segundo a doutrina espírita, que a gente entende o processo de degradação do Império Egípcio, do Império Grego, do Império Romano, a desconstrução dos valores espirituais, morais, intelectuais, foram por conta da partida desses espíritos de volta para seus mundos. E foi assim que a Terra foi sendo gradualmente entregue nas mãos daqueles que eram de fato os residentes e habitantes da Terra e não mais essas entidades geniais que por aqui estiveram, embora as suas graves lacunas morais. Entretanto, alguns deles tinham muita dificuldade de conseguir aprender coisas novas, eram muito endurecidos. Então, depois de migrarem por diversas religiões antigas excelentes, que deixaram conhecimentos incríveis, foram revelações trazidas não para a humanidade como um todo, mas para esses povos, como Krishna, Buda, Sócrates, Zaratustra, Hermes Trismegisto, Confúcio, Furri. Esses homens eles vinham trazendo informações exatamente para esses povos migrados. O objetivo era atingir essa população de espíritos com essa característica espiritual. É por isso que as informações contidas no ensinamento de Krishna falam muito de reencarnação, lei de causa e efeito, num período muito anterior ao nosso, 5.000 anos atrás. Porque não era para nós, era para eles, que eram espíritos muito antigos, conhecedores dessas coisas. Por isso que os Vedas, a Cabala, são tão profundos em conhecimentos espirituais, porque não eram para a humanidade inteiramente. Eram destinados aos povos migrados. Então eles receberam essas informações e começaram a aprender o necessário e se transformaram e foram embora. Alguns ficaram. As almas retardatárias que ficaram, elas acabaram como que se incorporando à população da Terra. Ficaram por aqui de tal maneira que foram se enraizando na nossa sociedade. E chegou o momento em que nós estávamos como humanidade maduros para receber uma revelação fortíssima, que era a revelação trazida por Jesus. Uma revelação que não era para um povo em particular. Recebida num povo, é verdade, mas tinha por objetivo derramar-se sobre toda a humanidade. Então, os retardatários, que não tinham sido ainda despertos pela mensagem dos outros que vieram antes de Jesus, receberiam esse impacto de uma mensagem toda centrada no amor, que teria um poder transformador impressionante e que despertou uma série de almas que estavam ainda adormecidas em função da rebeldia diante da lei. A chegada de Jesus, com sua mensagem maravilhosa, acorda muito desses espíritos que estavam ainda resistindo a um processo de mudança. Eles acordam e agora despertos, voltam para seus mundos de origem numa outra leva de espíritos retornando aos lugares de onde saíram. Quem ficou na Terra? Quem ficou aqui foram os que eram da Terra e os mais endurecidos daqueles que aqui vieram para contribuir. É para esse grupo de espíritos assim, ignorantes e difíceis, que a humanidade é entregue depois que Jesus vai embora. Aí a gente começa a entender por que tanta mediocridade depois que Jesus aparece no planeta. Ele vem, ensina o amor, sua doutrina se espalha e um novo desafio se apresenta. Qual era o primeiro?
sair da pré-história para a história e construir o conhecimento. Foi construído. Segundo desafio, descobrir o amor como regra da vida. A partir de Jesus, estava lançado o conhecimento que os espíritos precisariam para que eles se guiassem. A bússola estava entregue. Restava aos homens agora a simples necessidade de se alinharem com isso. Esse era o novo desafio. O desafio número 2. Já tinham o conhecimento intelectual, já tinham as lições das várias religiões, receberam a revelação de Jesus, revelação diferenciada, não faltava nada. Só colocar em prática aquilo que sabiam. Só que o elemento humano que recebeu esse material era muito difícil. E o que foi que nós fizemos com essa mensagem e com esse conhecimento? Nós atrofiamos as duas coisas. Nós atrofiamos o conhecimento e corrompemos a mensagem recebida. Do lado do conhecimento, a gente começou a perseguir aqueles que conheciam. Criamos ideias intolerantes no campo da ciência e da filosofia e começamos a perseguir as pessoas. Quem não pensava como nós pensávamos era perseguido. E o que é mais doloroso, em nome de Jesus. Então a gente corrompeu a mensagem que era de amor numa mensagem de intolerância, e com essa intolerância nós destruímos o conhecimento que havia sido feito. Veja como isso é surreal. O governador planetário tem um investimento de milênios para edificar um saber, para que a gente tenha todo o aparelhamento, e entrega uma doutrina de amor. Pronto, gente. Aqui está o conhecimento e aqui está o amor. Usem e construam suas histórias com tudo que eu entreguei. A gente se apropriou do cristianismo, mas fez tanta bobagem com esse saber. Nós destruímos tantas vidas, fizemos guerras, inquisição, torturas, fogueiras. Quanta barbárie nós cometemos em nome da religião. E, ao mesmo tempo, o conhecimento científico que havia sido nos oferecido, conhecimento filosófico que havia sido entregue à humanidade, conhecimento religioso e a arte que nos haviam entregue, elas foram completamente desconstruídas durante o período da Idade Média. Fogueiras queimaram muitos estudiosos. A humanidade entra num processo de mediocridade muito grande. A ciência para, a filosofia se restringe a uma visão sacra, a religião do Ocidente se torna apenas uma e extremamente podadora, castradora das iniciativas dos homens, e a arte. Ai, a arte da Idade Média, meu Deus, que arte era aquela. Nós não tínhamos mais a genialidade dos povos gregos, dos romanos. Onde estavam os grandes homens de gênio do passado? Sepultados sobre as cinzas da nossa civilização. Então veio o terceiro grande desafio: resgatar o conhecimento que havia sido perdido. Era como se todo o saber da humanidade tivesse morrido. A perseguição foi tão violenta contra a filosofia, contra a religião, contra a ciência e contra a própria arte, que, meu Deus, a sensação que se tinha é que todo investimento para construir o ideário humano havia sido lançado fora. É muito triste esse período da nossa história. E o nosso governador planetário poderia ter tomado uma decisão radical. Desistir da espécie humana e começar tudo de novo. Mas é interessante as armas que o Cristo utiliza. As armas do amor. Então, como ele percebe que
os homens haviam destruído a ciência, destruído a filosofia e a arte, e só a religião ficou intolerante, ele decide pela reencarnação em massa de uma série de artistas, pensadores, filósofos, escritores, num intervalo de tempo muito curto de 80 anos, num fenômeno que a humanidade não consegue explicar como foi que ele aconteceu. Mas ele dá um nome na nossa história que é exatamente o que o Cristo queria no mundo espiritual. O renascimento. Por que acontece o renascimento? Por que houve o renascimento? O renascimento é a resposta dos céus à mediocridade dos homens. Olha como a espiritualidade age. Diante da dureza do coração humano, do enlouquecimento das nossas percepções do que seja o espiritual e a vida, o mundo espiritual responde com a chegada de uma série de gênios. Michelangelo, Da Vinci, Rafael Sanzio, Tintoretto. Isso na área da arte. Mas nós tivemos Erasmo de Roterdã, na área da literatura. Tivemos Nicolau Tartaglia, no campo da matemática. Vários gênios são encarnados nesse período. E engraçado que a própria história relata que esses homens, surpreendentemente, esculpiam a moda dos gregos e dos romanos. Aí vem a grande pergunta. Por quê? Por que esses homens da Idade Média, ou melhor, da saída da Idade Média para a Idade Moderna, ali do Renascimento, tinham uma maneira de esculpir que seus mestres não tinham? Por que eles tinham o estilo greco-romano nas suas obras? Ora, por quê? Porque eram as mesmas almas que voltavam. Era a resposta dos céus para vencer esse desafio que se apresentava. Um desafio novo. O terceiro dos grandes desafios. O primeiro, sair da pré-história. O segundo, construir com o que tinha o amor. Mas os homens corromperam o amor. Então veio o terceiro desafio. Era necessário, então, reconstruir o saber. O homem estava completamente perdido, sem saber usar os conhecimentos espirituais que possuía. Então, exatamente para ajudar a humanidade a se desembaraçar disso, esses homens de gênio vêm e eles alcançam o objetivo. Eles reconstroem o conhecimento. Nunca mais as artes seriam as mesmas depois do Renascimento. Nunca mais. A filosofia também seria profundamente transformada, porque eles descobririam que durante o período de profunda perseguição aos textos gregos, boa parte desse material foi pegada pelos árabes e levada para Bagdá. Os árabes, motivados pelo Islã, que não era cristão, evidentemente, criou uma casa da sabedoria chamada Bait al-Hikmah, em Bagdá, e levou os escritos dos gregos para lá. Então, os muçulmanos estavam estudando os textos gregos, enquanto os cristãos estavam queimando as suas bibliotecas. Quando vem o período do Renascimento, descobre-se que esse material está guardado em Bagdá. Então é possível resgatar, porque havia tido uma certa liberdade um pouco maior para que se pudesse fazer esse aproximar do homem para o conhecimento humano. E a gente vai observar o que ia acontecendo? A dinâmica da vida, trazendo de volta o conhecimento dos gregos. Então, a arte, a filosofia estava começando a voltar. Mas ainda haveria muita perseguição à ciência e muita perseguição à filosofia. Muita perseguição. E isso fez com que surgisse um movimento muito crítico à religião já no século XVII.
chamados de os iluministas. Os iluministas consideravam que a humanidade ela havia perdido a luz, estava nas trevas, na escuridão. E por esse motivo, era necessário que alguém acendesse as luzes da história, porque a religião havia cegado as pessoas. Estavam todos no escuro, porque eles concluíram que era a religião que era o problema. E esses homens, chamados os iluministas, começaram a se tornar cada vez mais numerosos. É verdade, a religião persegue, fogueira, isso. Então, vai se criando, com o tempo, um movimento de aversão à religião. Esse movimento cresce e ele vai se tornando um movimento também político, que começa a questionar o próprio sistema monárquico que eles viviam, a monarquia. E isso vai fazer com que no final do século XVIII nós tenhamos a eclosão da chamada Revolução Francesa. A Revolução Francesa não aconteceu da noite para o dia. A Revolução Francesa acontece por um processo de germinação de ideias durante séculos. E de repente, quando ela eclode, dá a sensação que foi uma explosão de um dia. Não, aquilo vem sendo germinado durante muito tempo e de repente a Revolução aconteceu. Quando nós estudamos na escola a Revolução Francesa, só nos contam a parte boa, que mudou a humanidade, que as pessoas passaram a ter mais direitos, que a aristocracia não dava direito ao povo e foi deposta. Mas poucos sabem que a Revolução Francesa não durou um dia só. Durou anos. Sangue, morte, torturas. Quando a Revolução aconteceu, Maria Antonieta e Luís XVI, que eram os reis, tinham um filho. O filho tinha 7 anos. A criança foi tirada dos pais e foi dada para ser educada por um sapateiro. De propósito. O sapateiro criou essa criança com todos os maus tratos que se pode imaginar. Afinal, ele seria o futuro rei. E esse sapateiro o humilha, alimenta mal, bate, tortura, destrói sua personalidade. E esse garoto, aos 12 anos de idade, iria desencarnar vítima dos maus tratos. Alimentação péssima, doenças, desgosto, depressão, tudo reunido. O menino falece aos 12 anos de idade. Os reis seriam decapitados, junto com eles, todos os nobres. O regime começa matando os nobres, depois mata os liberais, que eram pró-revolução, mas eram muito liberais, e depois mata os moderados. A própria revolução se canibaliza. Não suficiente, eles também destroem a religião. Os sacerdotes são caçados na França, são mortos e cortados em pequeninos pedaços. Os templos católicos são transformados em templos à razão. E, consequentemente, a religião é banida da França. A consequência disso é muito grave, porque, em função da religião ter cometido excessos, o novo modelo de sociedade que tenta se levantar agora é um modelo de sociedade que nega a religião. Eu tinha um modelo em que a religião perseguia. Com a Revolução Francesa, agora, a religião passará a ser perseguida. Nada, absolutamente nada de religioso vai ser admitido. É um período marcado por alguns pensadores bastante significativos. Nós temos a presença de Feuerbach. Feuerbach é um pensador nascido em 1804 e é o pai do materialismo.
É ele que vai ser o grande influenciador das ideias materialistas que surgiriam na Europa do século XIX. Ele vai dizer que o homem criou Deus para satisfazer as suas necessidades. Que Deus nunca existiu, que o espiritual não existe, não existe espírito, não existe nada. Só existe o que pode ser palpável, provado, tomado com os 5 sentidos. Ele desconstrói todo o sentido de religião. O positivismo de Augusto Comte iria se apoiar de maneira muito efetiva nas ideias de Feuerbach, que também influenciaria vários outros pensadores do século XIX. Schopenhauer, Nietzsche, são inspirados no pensamento de Feuerbach. Marx. Ele é a grande raiz de todas essas ideias materialistas que surgiam. E aí, durante o século XIX, é feito um pacto silencioso entre a filosofia e a ciência para varrer do pensamento humano a ideia de religião, a ideia do espiritual, a ideia de Deus, a da existência do espírito. E os homens da época chegam a afirmar que o homem do século XX será um homem feliz porque será um homem sem Deus. E eles propõem uma sociedade sem Deus. Propõem uma sociedade sem Deus. E a ideia prospera. Por que a ideia da negação de Deus prospera? Porque é interessante a desconstrução dos valores espirituais. Quando você tem uma sociedade que tem Deus, se tem Deus, tem regra. Se tem regra, tem limite na ação dos homens. Mas quando você arranca Deus do ideário humano, você arranca as regras e arranca os limites. Eu posso me drogar? Posso. Eu posso ter qualquer conduta sexual? Posso. Eu posso ter qualquer tipo de prática do que eu quiser na vida? Posso, não tem ninguém me julgando. Então, você cria uma sociedade amoral na medida em que você retira a ideia de Deus. Para aqueles que querem vender seus produtos e que estão atrás de um processo de desconstrução da sociedade, de decomposição dos valores humanos, é excelente a inexistência de Deus. Então, somam-se os pensadores do século XIX com os utilitaristas do século XX e criam uma sociedade onde a fé perde completamente sua força. Se a gente quer saber se o materialismo fez bem à humanidade ou não, é só dar uma olhada como é que a gente está hoje. Nunca tivemos tanta ansiedade. Sabe por quê? Por que somos ansiosos? Porque sem Deus não há esperança. O homem sem esperança fica ansioso. Por que temos tanta depressão? Porque temos medo. O homem tem medo porque não tem fé. Sem fé, o homem tem medo do futuro, então deprime. Tem medo de conviver, medo de decidir, ele deprime. E por que existe tanta droga, tanta promiscuidade? Porque uma sociedade sem Deus não tem limites. Então é interessante para determinados segmentos da nossa sociedade a defesa infeliz e miserável de que Deus não exista, de que o Espírito não exista. Porque a partir do momento que você não tem mais isso, caem por terra todos os códigos morais. Não tem sentido mais. Para que fazer o bem? Para que ser bom? Para que ser honesto? Nós estamos aqui por pouco tempo, então a gente teria que ser desonesto, interesseiro, egoísta, ambicioso. E aí você olha a sociedade do jeito que ela está. A imensidão de desequilíbrios que a gente tem. Atualmente, as ideias de suicídio assistido estão ganhando cada vez mais espaço na legislação dos países. Em algumas nações da Terra, ela já é uma das principais causas de morte. E agora, mais recentemente, eles estão sugerindo o suicídio assistido para pessoas depressivas. Você tem depressão, quer se matar? Vá para o hospital e programe sua morte. O desconhecimento da compreensão espiritual do homem
leva a humanidade para um abismo colossal. Nós nunca tivemos um período da história em que o homem negasse a existência do espírito. Observemos nós que quando nós saímos da pré-história, a religião já foi implantada ali. Nos povos antigos, a religião foi colocada já nesse período. Então veja, tivemos um primeiro período para sair da pré-história, e nessa saída o conhecimento foi oferecido e a religião estava lá. Religião acompanha o homem dando sentido moral a ele, e quando chega Jesus, fortalece. Aí vem o período da mediocridade, e o homem, numa análise muito rasa, mistura espiritualidade com religião e corta tudo. O homem pode viver sem religião? Pode sim. Mas sem espiritualidade ele não vive, não. Tanto não vive que, na atualidade, a gente tem uma área da literatura que tem crescido muito, que é a autoajuda. O que é a autoajuda? A autoajuda é falar de religião sem falar de religião. Então, falo de moral, falo que tem que perdoar. E aí as pessoas dizem assim, em vez de dizer Deus cuida de nós, fala o universo conspira a nosso favor. Essa coisa de o universo conspira a nosso favor é um eufemismo para não dizer Deus está cuidando de tudo. Não, vamos falar de universo. Medo de falar do espiritual. Então, assim, as pessoas estão tão orientadas a negar aquilo que seja espiritual que existem centenas, milhares de experimentos provando a vida após a morte, mas a academia fecha seus olhos, fecha seus ouvidos e não ouve todas as pesquisas que existem dizendo que existe vida após a morte. Meu Deus, são centenas, milhares delas, com experimentos, peças de parafina, fotografias, filmagens. Nada disso convence os homens. Interessante, né? Como nós podemos ser tão arredios ao espiritual. O grande desafio, portanto, do momento, não é mais sair da pré-história. Não, isso aí já está. Não é a construção do conhecimento. Está feito. Não é a luta contra a mediocridade. Não. Não é o redespertar do conhecimento morto pela mediocridade. O desafio da hora é conseguir despertar no homem o sentimento que ele já teve, que ele perdeu, motivado pelo materialismo. É a descoberta de 3 pontos essenciais que Jesus deixou para nós. Jesus nos disse sobre Deus, sobre a imortalidade e sobre o amor. Essa é a doutrina dele. Deus único, que é Pai, Deus, a imortalidade, o Espírito e o amor como regra de conduta. O homem tirou Deus e colocou o homem no lugar disso. Tirou a imortalidade, a espiritualidade e colocou os valores materiais. Tirou o amor e colocou o utilitarismo no lugar dele. Muito difícil você conseguir reconstruir. Como é que eu vou reconstruir a ideia de Deus? Como é que eu vou reconstruir a ideia do Espírito? Como é que eu vou fazer? Não tem como fazer, porque as religiões estão todas derrotadas, a Bíblia ridicularizada, tudo que é religioso é visto como antiquado, alienação, perturbação. Era preciso que uma doutrina pudesse vir para enfrentar esse desafio extraordinário do presente. O desafio foi entregue para a doutrina espírita. O tema da nossa noite de hoje, o espiritismo e os desafios humanos. O desafio grande humano que a gente tem no presente foi entregue para a doutrina espírita, porque ela foi uma doutrina surgida exatamente no período em que eclode o materialismo. É a resposta dos céus ao materialismo. Do mesmo jeito que o renascimento é a resposta para a morte do saber, o espiritismo é a resposta para a tentativa do materialismo de sufocar a religião.
de estrangular os pensamentos espirituais, de arrancar Deus de dentro dos nossos corações. Então, o que fez o mundo espiritual, o que fez o nosso governador Jesus? São os cientistas que estão negando? Então, vai ser dentro da ciência que eu vou trazer a espiritualidade. Então, o que eles diziam? Não existe espírito, não existe, isso é bobagem, não existe mortalidade. Aí, a doutrina espírita tem um princípio doutrinário que é a prova de que o espírito existe, chamado mediunidade. Sem mediunidade não dá para resgatar o princípio de Jesus da imortalidade. É fundamental ter mediunidade para levantar a imortalidade. Sem mediunidade você não prova a imortalidade. Jesus falava da imortalidade. Eles ridicularizam a imortalidade porque eles acham que é uma coisa fictícia. Então vem a mediunidade e calça o espírito e diz, não, tem sim. E eu provo que tem. Eles ridicularizam o conceito de Deus. Ah, Deus, esse negócio é uma bobagem, isso não existe não. A doutrina espírita traz um conceito doutrinário que calça a ideia de Deus, chamado lei de causa e efeito. E a doutrina espírita teria que erguer o amor de volta. E para erguer o amor, usa um princípio doutrinário chamado reencarnação, através do qual é apresentado para nós que o sentido da vida é o encontro com a felicidade. E que o encontro com a felicidade depende de nós desenvolvermos nas nossas almas o amor. Quando eu desenvolvo o amor no meu coração, eu sinto a felicidade dentro dele. Então há uma estreiteza dentre esses princípios. Jesus falava de Deus. Os homens derrubaram esse conceito. O Espiritismo calça esse conceito com a lei de causa e efeito, mostrando que Deus existe, mostra a lei de causa e efeito como sendo a lógica do porquê que Deus existe e coloca esse conceito de pé. Jesus falava da imortalidade. Os homens derrubaram a imortalidade, derrubaram a ideia do Espírito. O Espiritismo vem, coloca a imortalidade de pé usando um princípio chamado mediunidade, que é quem suporta o espírito e coloca ele em condições de ser crido novamente. Os homens negaram o princípio do amor que Jesus deixou. O Espiritismo vem e prova a necessidade do amor através do sentido da reencarnação. A reencarnação, a evolução, seria a grande lógica que justificaria a necessidade do amor. No livro Evangelho segundo o Espiritismo tem uma mensagem de Lázaro que diz que o amor é a primeira palavra do alfabeto divino e a reencarnação a segunda, porque esta sustenta o amor para que ele fique de pé. E esse processo de socorro da humanidade ele é tão efetivo que Feuerbach nasceu em 1804. Em 1804 nasceu Allan Kardec. Então é perceptível muito claramente o propósito pelo qual essa doutrina veio. Ela vem exatamente na onda do materialismo, desconstruindo esse materialismo e oferecendo para nós uma visão profundamente transformada da vida. Que beleza extraordinária nós termos nas nossas vidas a possibilidade desse conhecimento que nos liberta, que nos faz perceber o sentido de todas as coisas. Porque agora, no momento em que vivemos, em que o materialismo avança de forma galopante sobre a sociedade, nós temos o antídoto, o conhecimento espírita. Porque esse conhecimento ele pode dar ao homem um norte nesse período de loucura. Nós estamos vivendo tanta perturbação que se você não tiver certeza sobre o que é o existir, você pode ser arrastado para caminhos tortuosos. Então, o quão extraordinário, o quão maravilhoso é termos nas nossas vidas acesso a esse saber transcendente
que acorda nas nossas almas um sentido novo para a vida. Essa é uma demonstração clara da movimentação das peças do tabuleiro pelo mundo espiritual. Tem que sair da pré-história? Coloca um pessoal para ajudar a sair. Saiu? Então, oferece conhecimento para que eles tenham todos os saberes. Ciência, filosofia, religião, arte, até a própria mutação. Pronto. Eles melhoraram, eles voltam para seus mundos assim que tiverem condições. Os que ficaram, eu irei em pessoa para ensiná-los. Doutrinas diversas nos falaram de religião desde o princípio, não havendo um único povo sem religião. Jesus vem, prega essa doutrina e uma boa parte deles vai embora. Etapa 2 cumprida. Os espíritos agora iriam caminhar com as suas próprias pernas na terra. Mediocridade toma conta do homem, destrói o conhecimento e os céus respondem com o renascimento. Com a possibilidade dos iluministas, que se perdem no caminho e formam revoluções violentas, dolorosas, sanguinárias e destroem a religião. Criticavam tanto que a religião destruía o conhecimento científico e eles destruíram a religião. Não é paradoxal que eu diga, ele não me dá espaço. Quando eu tenho espaço, eu mato quem me deu espaço. Legal, né? Então, o materialismo assume o controle do pensamento do Ocidente. E os céus respondem com a doutrina espírita nesse desafio do final do milênio. Desafio que vem se implantando desde o período da Revolução Francesa. Transição planetária, ela se desenha de maneira muito sutil ao longo dos séculos e não tem prazo para acabar. Mas a gente percebe nitidamente as movimentações, as transformações que a sociedade tem e os convites para que nós despertemos para as grandes mudanças que a humanidade está vivendo nesse período. É tempo, portanto, de nós percebermos aonde nós estamos, para que a humanidade materialista não roube de nós a luz que foi depositada no nosso caminho. Nós temos uma grande tarefa com as gerações futuras, que é permitir com que esse conhecimento seja acessível ao maior número de pessoas possível, e assim a humanidade consiga se transformar. É uma tarefa maravilhosa estarmos no Brasil ou fora do Brasil, em outros países, dando o nosso contributo em lugares distantes, nos grupos aparentemente pequenos, que fazem com que a mensagem permaneça viva. Assim, portanto, nesses nossos dias de tantos desafios, não esqueçamos que nós temos as armas para lutar nesse desafio. Não são as armas da violência, são as armas do conhecimento, do entendimento do propósito da vida e, fundamentalmente, a arma do amor. O mais poderoso instrumento que o universo possui. A mais poderosa força que existe no universo. Ela é tão poderosa que quando os espíritos estão distantes uns dos outros e eles se amam, eles continuam em contato, porque não existe distância para as almas que se amam. Nem quando elas partem para o mundo espiritual, que vão para outros orbes, os nossos corações continuam vinculados. Eles se visitam durante o sono, se veem, se reabastecem, porque não existe limite para o poder que o amor possui. Nós hoje somos detentores dessa informação. E a espiritualidade espera de nós um trabalho belo em que a gente consiga dar sentido a tudo isso e percebermos de maneira inequívoca os desafios que temos e o antídoto para o mal do materialismo no mundo em que vivemos. Aproveitemos essa lição e façamos tudo o que a gente puder para sermos úteis a nós mesmos e ao mundo em que vivemos. Desejo a todos muita paz e que Deus abençoe as nossas vidas.